desde que os ataques começaram em Israel, a gente vem acompanhando os encontros diplomáticos e as agendas de inúmeros líderes políticos, seja para o pedido de cessar-fogo no Oriente Médio, ajuda humanitária ou resgate de civis. Mas, muito além disso, quais são os interesses de cada país nesse conflito? A reportagem no Jornal Jovem Pan de Vitor Moraes. Até o momento, 62 países declararam apoio a Israel, 13 apoiam Hamas e 34 são a favor da redução da escalada militar. Duas grandes potências nucleares estão uma de cada lado. Estados Unidos apoia Israel e o Irã apoia o Hamas, com a ajuda do Líbano. Nessa segunda-feira, o presidente americano Joe Biden disse que o Hezbollah e o Irã não devem entrar na guerra. Biden ressaltou que o Irã apoia constantemente o Hamas e o Hezbollah, mas até agora não há evidência de que os iranianos tenham participado dos ataques. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ, explica que para os Estados Unidos, Israel tem o direito e o dever de se defender. Os americanos, inclusive, já enviaram seu maior porta-aviões à região, o USS Gerald Ford, e devem ampliar a ajuda militar a Tel Aviv. Existe uma aliança importante do ponto de vista político, uma aliança histórica, uma aliança militar. Os Estados Unidos é o grande fornecedor de armas para Israel. Tem uma cooperação militar muito importante com Israel, inclusive financiando parte da indústria de defesa de Israel, né? Os aportes dos Estados Unidos a Israel somam bilhões e bilhões de dólares. Já o Irã fez o alerta a Israel para que não se atreva a atacar o país. Um representante da missão do Irã na ONU disse que o país não vai se envolver na guerra desde que o apartheid israelense não se atreva a atacar o território iraniano e que a frente de resistência pode se defender. Para Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ, Irã e Israel são desafetos desde a Revolução Xiita em 1979. O Irã apoia de maneira muito decidida o grupo Hezbollah no Líbano, né, que é um grupo xiita que luta contra Israel e travou uma guerra importante com Israel em 2006, e também dá apoio financeiro, logístico e militar ao Hamas. Inclusive, acredita-se que essa grande ofensiva do Hamas contra Israel teve o apoio muito decidido do Irã. Um outro país importante que fica sempre do lado oposto dos Estados Unidos é a Rússia, e que, pela geolocalização, foi pouco citada até agora. O presidente russo Vladimir Putin, num encontro com o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed al-Sudani, disse que o conflito é um fracasso da política americana e desrespeita as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Para Paulo Velasco, assim como o Brasil, a Rússia é cuidadosa neste momento e não denomina o Hamas como terrorista. A Rússia mantém uma relação importante com Israel. A relação da Rússia com Israel não é uma relação ruim, né? Historicamente, inclusive, é uma presença marcante, né, de políticos israelenses de origem russa, né? Judeus russos, né, têm influência dentro de Israel. É verdade que nos últimos tempos, né, a relação se deteriorou um pouquinho, né, nos últimos anos, né, entre Rússia e Israel, mas de todos modos é um país que consegue dialogar com ambos os lados, né. Enquanto o mundo observa atentamente a guerra no Oriente Médio, Putin aproveita para avançar ainda mais suas tropas e ganhar território na Ucrânia. Ainda nesse cenário internacional, o Irã afirmou que pode fazer ataques preventivos contra Israel. E agora há pouco, no Conselho de Segurança, na reunião que estamos acompanhando, os Estados Unidos avisaram: devemos evitar que o conflito se espalhe. Mais um giro com os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi, agora a participação de outros atores internacionais, será que isso pode ajudar a colocar um fim no conflito ou pode acabar contribuindo para mais tensão entre os países? Olha, Tiago, no Conselho de Segurança da ONU, a missão é evitar o conflito, né? No Conselho de Segurança da ONU, a missão, o objetivo é justamente juntar os países pela paz. A gente vê aí a participação, pelo menos agora, do Conselho de Segurança da ONU tomando decisões, nem que seja para negar um pedido da Rússia. Até agora, nas tentativas anteriores, nós não tivemos nenhum avanço, nenhum passo, foram reuniões que não deram em nada. Já ali na região do Oriente Médio e em volta de Israel, a coisa pode escalonar. A gente tem visto, por exemplo, os conflitos que tivemos já ao norte, no Líbano, com
o Hezbollah, que ataca de lá, o ataque de Israel aos aeroportos na Síria também, que seria uma passagem de armamento para o Irã, enfim, e isso ali pode escalar a guerra para níveis muito mais altos, porque quando mexe com um, vai mexendo com o outro, com o outro, com o outro, e se Estados Unidos e Irã, que são os dos maiores, os mais próximos ali na relação, entrarem, talvez isso escale para um nível que a gente não quer ver. Tomara que isso não aconteça. Pois não. E Dora, refletindo um pouco sobre o papel do Conselho de Segurança da ONU, por enquanto não tivemos nada de efetivo, e mesmo se alguma coisa efetiva sair de uma reunião como essa, na prática a situação é diferente, né? Completamente diferente, porque o que a ONU pode... Olha, a terceira reunião, né? Essa agora, desde que explodiu o conflito. E o que o Conselho de Segurança, fico me perguntando, ainda que o Conselho de Segurança chegasse a um consenso, chegasse a uma determinação, ou mesmo a uma declaração, não é? Porque são dois níveis, pode haver uma resolução ou apenas uma declaração. Até agora não se conseguiu nenhum dos dois. Ainda que isso seja possível, é isso que você coloca, Tiago. A realidade é tão inédita, é tão explosiva, é tão complicada, que eu me pergunto o que um conselho pode decidir ou declarar que seja possível ter um rebatimento objetivo no chamado cenário da guerra, não é? É claro que é preciso que haja a reunião do Conselho, não estou negando isso, evidentemente, isso tudo é esforço diplomático, o Conselho de Segurança, a própria ONU, é um fórum de diálogo, mas o que a gente está vendo no Oriente Médio é qualquer coisa menos diálogo, né? Menos diálogo, né? Por isso, quando se fala também em testar fogo, e a Israel nega e é condenada por isso, mas e a realidade? Fazer como? Né? Eu tenho até dificuldade de entender como é que se cobra de Israel, e obviamente que idealmente seria assim, uma intervenção cirúrgica numa faixa estreita, superpopulosa, onde as pessoas não têm para onde correr. Eu não sei como é que poderia haver uma intervenção cirúrgica aí, como é que pode se evitar o pior, né? Que é mortes assim numa escalada muito maior do que a gente já está vendo.